Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Quando meu filho se casou, não contei nada sobre os 7 milhões que o pai dele me deixou. Graças a Deus. Meu nome é Eleanor Mitchell, tenho 63 anos e por quase 40 anos, fui esposa de um homem quieto, reservado, mas profundamente gentil, Richard Mitchell. Ele não era o tipo de homem que fazia grandes discursos ou demonstrava afeição exageradamente. Mas ele tinha aquele olhar, aquele silêncio profundo, aquele jeito de colocar a mão na minha no momento certo. E naquele gesto, havia todo o amor do mundo. Crescemos juntos, de certa forma. Nos conhecemos muito jovens. Eu tinha acabado de sair da faculdade de secretariado. Ele estava começando como contador júnior em uma pequena empresa de investimentos em Charlotte. Não tínhamos nada, mas estávamos cheios de esperança. Sonhávamos com uma casa pequena, um jardim com peonias, um filho que brincasse nas folhas caídas no outono. E a vida nos deu isso. Nem mais, nem menos. Uma casa modesta nos arredores de Charlotte, com persianas azul claras. Uma cozinha de fórmica onde ríamos nas noites chuvosas. Um sofá velho e barulhento que viu os melhores momentos das nossas vidas. Daniel, nosso único filho, chegou como um raio de sol. Richard o adorava, mesmo que nem sempre soubesse demonstrar. Levava-o para pescar, silenciosamente construía pipas para ele, sempre com a modéstia que ele usava como uma segunda pele. Eu administrava uma pequena floricultura e loja de cartões, bem na esquina de uma rua comercial. Era o meu mundo, o meu refúgio. Eu adorava arranjar buquês para jovens apaixonados, escolher cartões para aniversários esquecidos, conversar com os idosos que vinham simplesmente para sentir o aroma da primavera. Nunca precisei de mais nada. Eu preferia a doçura da vida cotidiana ao barulho do mundo. As coisas simples. Pão quentinho, o silêncio da manhã, o zumbido discreto do rádio na loja. E então um dia, Richard começou a tossir. Nada sério no início. Ou assim pensávamos. Mas então vieram os exames, as más notícias, as palavras assustadoras. Câncer de pâncreas. Estágio avançado. Ele não chorou, nem gritou. Apenas apertou minha mão com mais força do que o normal. E então começou a organizar as coisas. A colocar tudo em ordem. Como se estivesse organizando suas contas pela última vez. Seguro, senhas, arquivos etiquetados. Uma noite, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, ele me entregou uma carta. Você não vai contar a ninguém. Nem mesmo ao Daniel, ele sussurrou. É a sua rede de segurança, caso a vida lhe vire as costas. Use-a com sabedoria. E acima de tudo, não espere a ajuda de ninguém. Você merece ser livre, Eleanor. 2 semanas depois, ele morreu. Calmamente. Quase como se estivesse se desculpando por ter ido embora. Fiquei sozinho, de frente para a carta. Abri-a no nosso quarto, onde o cheiro da sua loção pós-barba ainda pairava. E lá, descobri o seu segredo. Durante anos, sem nunca me falar sobre isso, Richard investiu em silêncio. Investimentos estáveis, seguros, quase invisíveis. Nada espetacular, mas sempre inteligentes. Ele deixou uma conta crescer no exterior, primeiro na Rússia, e depois repatriou gradualmente. Uma quantia discreta, longe da agitação. Mais de 7 milhões de rublos, pouco mais de 100 mil dólares americanos. Não o suficiente para te enriquecer, mas o suficiente para mudar sua vida. Sentei-me na cama. Deixei meus dedos deslizarem sobre as cobertas. Um calor estranho surgiu dentro de mim. Não excitação, não. Mas como uma mistura de admiração e tristeza. Richard me amara até o último suspiro. Ele me protegera. Me preparara. Mas fechei a carta e não disse nada. Nem para o Daniel. Nem para os meus poucos amigos. Nem mesmo para o banco local. E olhando para trás. Graças a Deus. Quando Daniel me disse que ia se casar com Melissa, sorri. Um sorriso doce, talvez um pouco forçado, mas sincero. Meu filho sorriu radiante. Ele falava dela com aquele brilho nos olhos que não se pode fingir. E eu, como qualquer mãe, queria ver apenas felicidade. Mesmo que lá no fundo, uma voz dentro de mim já sussurrasse um aviso, quase imperceptivelmente. Eu não conhecia Melissa de verdade. Já a tinha visto 3 ou 4 vezes, sempre brevemente. Ela era educada, bem arrumada, elegante. Mas também fria, como se todo gesto gentil fosse uma obrigação social, nunca uma demonstração sincera. Seu sorriso nunca alcançava seus olhos. E em seus silêncios havia algo desconfortável. Uma distância. Talvez até julgamento. Mas eu não queria julgar tão rapidamente. Lembrei-me de que eu também, como uma jovem esposa, tinha ficado na defensiva perto dos meus sogros. Então rezei.
Não que Melissa me amasse, eu não esperava isso, mas que ela realmente amasse Daniel. Que ela cuidasse dele como eu gostaria de ser cuidada. Mas os preparativos do casamento rapidamente prepararam o cenário. Eu estava lá, é claro, convidado, presente fisicamente, mas nunca realmente consultado. Desde o primeiro encontro com os organizadores, Melissa e sua mãe assumiram o comando. Elas já haviam planejado tudo, do cardápio à cor dos guardanapos. Eu era apenas uma testemunha silenciosa, a quem nada mais me pedia do que um sorriso e uma aprovação silenciosa. Oh, Eleanor, pensamos que você poderia cuidar dos arranjos de flores para a mesa das crianças. Você entende muito de flores, não é? Aquele tom falsamente amigável, condescendente. Como se minha floricultura não valesse o serviço de buffet com estrela Michelin. Semanas se passaram e eu desapareci em segundo plano. Não por fraqueza, mas porque me recusei a transformar aquele momento em um campo de batalha. Daniel não via nada. Ele sorriu, repetiu o quão maravilhosa Melissa era, o quão envolvida sua mãe era. Ele estava feliz, e eu teria sacrificado qualquer coisa para mantê-lo assim. Mas a pagar tem um preço. E eu paguei esse preço no dia do meu casamento. Eles haviam escolhido uma suntuosa vila nas colinas. Um lugar caro, resplandecente de luxo e frieza. Nada ali lembrava a nossa família. Tudo era muito elegante, muito branco, muito silencioso. Como um cenário de filme onde eu era apenas um figurante. Quando cheguei, ninguém me cumprimentou. Uma recepcionista me entregou um crachá com meu nome escrito errado. Me vesti sozinha em um quarto frio enquanto a família de Melissa bebia champanhe na suíte nupcial. Quando chegou a hora do jantar, procurei meu lugar. E o encontrei, lá no fundo. Uma mesa escondida perto da porta dos fundos, bem ao lado da cozinha. Ali estavam sentados amigos distantes, crianças barulhentas e eu, a mãe do noivo. Eu havia sido relegada ao papel de figurante inconveniente. Depois, o ponto alto da humilhação, a refeição. Enquanto os convidados brindavam aos noivos e os garçons circulavam entre as mesas com pratos fumegantes, nada me foi trazido. Esperei. Então, finalmente, um garçom distraído me entregou um prato morno, quase frio pela metade. Um pedaço de carne duro, alguns vegetais encharcados. Um prato de sobras, literalmente. Olhei em volta. Ninguém parecia se importar. Nem mesmo Daniel, que ria de braços dados com Melissa no centro da sala sob os flashes. Eu não disse nada. Não chorei. Não protestei. Mas eu vi a hierarquia invisível que eles construíram. Eu vi meu verdadeiro lugar no mundo deles. Uma sobrevivência discreta, respeitada apenas pelas aparências. Percebi que o amor da minha mãe não era mais um fundamento, mas uma lembrança que achávamos ultrapassada. E naquele momento, algo dentro de mim congelou. Mas também, algo despertou. Uma clareza, uma força, um gatilho. E eu entendi. As semanas seguintes ao casamento foram estranhamente silenciosas. Um silêncio pesado e monótono, como um manto de névoa que se instala sem aviso. Daniel não me ligou mais. Disse que estava ocupado. Sempre ocupado, reuniões tardias, fins de semana marcados, planos de casal. Cada desculpa parecia mais um prego martelado no caixão de um vínculo que eu antes considerava indestrutível. No começo tentei entender. Disse a mim mesma que ele precisava de um tempo, que a vida de recém-casada estava tomando conta, que ele voltaria. Preparei suas refeições favoritas, só para o caso de ele aparecer. Deixei a luz acesa à noite na esperança de que ele ligasse. Encontrei motivos para não me preocupar. Para não sofrer, mas as ligações se tornaram raras, depois espaçadas por várias semanas, e depois inexistentes. E uma manhã, quando eu já estava fechando a loja para o almoço, recebi uma mensagem da Melissa. Simples, direta, cruel na sua falsa polidez. Por favor, não apareça sem avisar. Precisamos de privacidade. Não é um olá. Não é uma fórmula de respeito. Apenas um distanciamento seco, como se minha mera existência fosse uma intrusão em sua bolha. Fiquei ali paralisado, diante da tela. Então, simplesmente coloquei o telefone lentamente no balcão. Não atendi. Em vez disso, sorri. Tristemente. Um sorriso amargo, vazio, mas tranquilo. Como se, em algum lugar, eu tivesse chegado ao fundo do poço, e tudo que eu tivesse que fazer fosse voltar a subir. Meus dias tinham virado rotina. Abri a loja às 8 horas, arrumei flores e cumprimentei os clientes com sorrisos educados. Mas por dentro eu estava definhando. À noite, eu voltava para casa sozinha, para aquela casa enorme, onde todos os cômodos me lembravam de Richard. A poltrona onde ele lia. A mesa onde ele escrevia suas contas. O cheiro do seu casaco velho que eu não conseguia sentir. Comi pouco. Falei pouco. Sobrevivi.
E então, numa noite de inverno, enquanto a chuva tamborilava nas vidraças e eu buscava conforto nas gavetas da nossa vida passada, encontrei uma lata de biscoitos velha e enferrujada. Dentro, cuidadosamente dobrada, estava a última carta de Richard. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Se você for esquecido, se for rejeitado, saiba que não precisa de ninguém para existir. Use este dinheiro para se lembrar do seu valor. Não é uma recompensa. É reconhecimento. Você deu tudo. Agora, entregue-se a si mesmo. Li 3 vezes. E chorei. Não de tristeza. Não mesmo. De alívio. De clareza. De uma nova resolução. Então, tomei uma atitude. Calmamente. Metodicamente. Silenciosamente. Coloquei a casa à venda. Aquela onde eu tinha preparado tantas refeições, embalado meu filho e enterrado minhas lágrimas. Deixei-a ir sem cerimônia. Então confiei a loja a uma jovem e apaixonada florista, Clara, que muitas vezes me disse que era o seu sonho. Entreguei-lhe as chaves e ela me beijou como uma filha beijaria a mãe. E eu fui embora. Asheville, um nome tão doce quanto uma promessa. Sempre amei esta cidade aninhada nas montanhas, com suas colinas arborizadas, artistas de rua, livrarias independentes e cafés enevoados. Lá, encontrei um pequeno chalé de madeira modesto, mas aconchegante, com um fogão a lenha, uma varanda com vista para a floresta e um silêncio saudável. O tipo de silêncio que não machuca, mas cura. Então descobri uma livraria em dificuldades. Uma fachada um pouco desbotada, prateleiras tristes, mas uma alma real entrei. Senti o cheiro de papel velho e de esperança abandonada. E eu soube. Eu investi. Eu comprei de volta. E eu dei um nome a ele, o Refúgio das Palavras. Coloquei poltronas macias, almofadas bordadas à mão, uma chaleira, lâmpadas aconchegantes. Deixo as pessoas entrarem, os silêncios, as histórias. Recriei um lar de verdade. Uma casa de palavras, de aconchego, de presença. Comecei a escrever novamente. A ouvir novamente. A curtir a minha própria companhia. As pessoas vinham, sentavam, conversavam, liam, esqueciam suas tristezas. E eu vivi, não mais por Daniel, não mais pelo passado, mas para mim. E os anos passaram, lentamente, sem alarde, mas cheios. Cheio de leituras, sorrisos sinceros, cafés compartilhados com desconhecidos que se tornaram amigos. Numa manhã de outono, o ar estava carregado de névoa e aroma de canela. Eu estava preparando uma pequena oficina de leitura para crianças, como fazia todos os sábados. As poltronas estavam dispostas em círculo, os livros empilhados, os lápis e os biscoitos prontos sobre a mesa. O fogo crepitava suavemente no fogão. E então o sino da loja tocou. Não levantei os olhos imediatamente. Pensei que fosse uma das crianças chegando cedo. Mas o silêncio que se seguiu ao eco do sino foi diferente. Mais pesado. Carregado de expectativa. Quando olhei para cima, vi Daniel. Ele ficou ali congelado na porta, como se não ousasse entrar. Seus ombros estavam curvados, o paletó amassado. Havia olheiras, manchas cinzentas nas têmporas. Mas, acima de tudo, ele tinha aquela aparência de cansaço à moda antiga. Não apenas físico. Um cansaço da alma. Mãe. Sua voz falhou na primeira palavra. Desculpa. A Melissa foi embora. Ela me deixou com as dívidas, a casa vazia. Eu fui um idiota. Eu estraguei tudo. Ele não olhou para mim imediatamente. Seus olhos fitavam o chão, como uma criança flagrada em flagrante. E de repente, o passado me percorreu. As noites em que o embalava febrilmente. Seus primeiros passos no jardim. Os pores do sol de verão em que eu lia histórias para ele na varanda. Vi em seus olhos a criança que ele havia sido. Aquele que eu amei imensamente, alimentei, protegi, criei com cada célula do meu ser. Meu coração batia forte. Fiquei comovido, mas não devastado. Eu estava pronto. Pronto para acolher. Não para esquecer. Não para apagar tudo. Mas para estender a mão. Eu não o repreendi. A crítica teria sido fácil. Merecida, talvez. Mas desnecessária. Virei-me para o balcão e preparei uma xícara de chá, o seu chá favorito, Earl Grey, com um toque de mel, como quando ele ficava resfriado quando criança. Entreguei-lhe a xícara com calma e delicadeza. Você ainda é meu filho, Daniel. Minha voz era calma, firme, mas terna. Mas espero que você entenda que há silêncios que protegem mais do que destroem. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Ele sussurrou um obrigado quase inaudível, mas eu ouvi. Não com os ouvidos. Com o coração. Nas semanas seguintes, ele retornou. Não para se impor, não para implorar, mas para aprender, para reconstruir. Aos poucos, ele começou a me ajudar na livraria. Abriu as janelas de manhã.
Preparou cuidadosamente os cafés. Conversava com os clientes, pedia dicas de leitura e decorava a vitrine com esmero. E ele me ouviu. Talvez pela primeira vez em anos, ele estava realmente me ouvindo. Vi arrependimento em seus gestos. Não do tipo que se exibe, mas do tipo que se carrega em silêncio. Percebi que ele queria me redescobrir. Não mais como mãe, aquela figura automática que tomamos como certa. Mas como Eleanor, a mulher, o ser humano. Ele me fez perguntas. Sobre Richard. Sobre meus anos solitários. Sobre minhas escolhas. E um dia ele me disse com os olhos marejados. Eu não sabia que você era tão forte, tão viva. Hoje vivo em paz. Levanto-me com o nascer do sol sobre as colinas. Leio, escrevo, falo com as almas perdidas que encontram refúgio na minha livraria. Tenho amigos sinceros, projetos modestos, mas vibrantes. Construí uma vida simples, mas plena. E Daniel está lá, frequentemente. Mais presente do que nunca. Ele não está mais tentando brilhar. Ele está tentando entender. Ele está tentando amar melhor. E eu o deixo fazer isso. Nunca lhe contei sobre os 7 milhões de rublos. Nunca contei a ninguém sobre esse valor. E não me arrependo. Porque se soubessem, talvez tivessem me tratado de forma diferente. Com mais respeito, sim. Mas um respeito distorcido, tingido de interesse, de cálculo. O que eu queria era ser vista, ouvida, honrada por quem eu era, não pelo que eu possuía. E então, graças a Deus, o fiquei em silêncio.